Salve, salve, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Foi anunciado aí Martim Anselmi como novo treinador do Botafogo. Nesse vídeo aqui nós vamos abordar como joga mais ou menos o estilo de jogo do Martim Anselmi, quem aqui no Botafogo pode funcionar para esse estilo de jogo dele e, aproveitando o time aí, Marlon Freitas está de fora de saída do Botafogo, pediu para jogar no Palmeiras. Também vamos comentar sobre isso aqui, né? Tem algumas propostas aí também sobre Barbosa e tudo mais, Telles com salário alto. A ver, vamos comentar sobre isso. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Tô tentando voltar aqui, o canal é difícil, mas espero que vocês curtam esse tipo de conteúdo, beleza? E é isso, vamos falar aqui de Martim Anselmi. É um treinador de 40 anos, é um treinador que é copeiro. Quando estava lá no Equador com o Independiente del Valle, ganhou a Sul-Americana 2 vezes, ganhou a Recopa, Supercopa, campeonato lá local do Equador. Porém, não tem tanta experiência. Teve uma passagem aqui pelo Inter, acho que como auxiliar técnico no Internacional, não foi muito bem. E no Porto, o Porto estava em fase de transição, então ele acabou não tendo... Teve assim, uma pontuação ok, mas não para o Porto lá. No campeonato praticamente só tem 3 times. Então ele teve 5 derrotas, 6 empates e 10 vitórias. Aqui no Campeonato Brasileiro, isso para quem está início de campeonato, né? Início de temporada. Seria uma boa pontuação. Mas lá no Porto ele foi mandado embora porque o Porto estava numa fase de transição. Mas é um treinador que me enche de expectativa. Os pontos fortes é que é um treinador copeiro, como eu já falei, mas ele sofre muito com bola aérea. Estava assistindo alguns jogos, estava fazendo uma pesquisa para poder trazer informação para vocês, também para ter minha própria opinião, não ficar me baseando muito em jornalistas e tudo mais, porque é um treinador um pouco desconhecido de fato. Então fui assistir alguns jogos do Del Valle, alguns do Porto, para poder entender os pontos fortes e os pontos fracos, tá? É um time que pressiona bem, que consegue recuperar a bola, que tem algumas inversões de jogadas interessantes e tudo mais. É um time que arrisca muito chute de fora da área e, claro, tem alguns jogadores com diferencial de finalização e tudo mais que colabora para o plano de jogo dele, mas é um time que toma muita bola nas costas. Isso vai impactar muito, na minha opinião, sobre como que vai funcionar o time do Botafogo, beleza? É um time que sofre muito com bolas aéreas também, tanto parada, e é um time que também faz muitos gols com bolas paradas e bolas aéreas. Mas no mais, já vou trocar a tela aqui para vocês pra gente comentar sobre o time do Botafogo, porque a gente já teve a saída do Marlon Freitas, tem propostas aí pelo Barbosa e tudo mais, então não sei como é que vai ficar, quem vai chegar, quem vai sair. Mais importante do que quem sai é quem chega. Se chegarem peças boas para repor, o Botafogo acaba saindo ganhando, porque como muitos aqui já sabem, quem me segue há muito tempo, não sou muito fã do futebol do Marlon Freitas, também não sou muito fã do futebol do Barbosa, mas apesar de gostar deles, da pessoa e tudo mais, da importância que eles têm às vezes no bastidor, na influência com a torcida e tudo mais, eu acho que o futebol deles é um pouco limitado pro que eu gosto de assistir de futebol. Então eu já vou botar aqui na tela para vocês verem e a gente vai falar sobre isso. Tá aqui a minha proposta pro time, tá? Eu coloquei aqui a contratar no gol. Acho que o Neto, ele não me passa segurança, mas ele deve ficar para 2026, então para mim pode ser um reserva, com ritmo de jogo e tudo mais, talvez desempenhe alguma coisa. Não gosto do Neto, já deixei isso claro, porque eu acho que é chato falar, mas um goleiro que não consegue ser bom no highlight, não consegue fazer defesas milagrosas em highlight, não consigo ver assim, impactando positivamente o Botafogo, que é um time que quer ser competitivo, precisa de goleiros que façam boas defesas. Então o Neto, para mim, vai para o banco de reservas e a gente precisa contratar um goleiro. Aí o que me chama a atenção aqui é que eu coloquei o Bastos, apesar de eu não saber se o Bastos volta ou não da lesão, como vai voltar, se vai ficar bichado e tudo mais, porque o Bastos, ele tá muito de vidro. Então a lesão que ele teve é uma lesão muito grave. Espero que, assim, no fundo do meu coração, que ele volte. Gosto muito do futebol dele, é um cara seguro, é um cara veloz, e para essa linha de 3 zagueiros que toma muita bola nas costas, é um cara que é necessário, entendeu? Então vocês já vão ver aqui o David Ricardo aqui do lado esquerdo, eu já vou explicar o motivo, quem me acompanha já deve até saber, mas o Bastos é que é necessário, a gente precisa contratar. Não acho que o Ferrarese seja essa opção, não entendo nem muito bem o porquê que o Botafogo tá nessa insistência com o Ferrarese, que é um jogador muito criticado pela torcida de São Paulo, mas que o Botafogo tá querendo contratar. O Bastos é um jogador rápido, é seguro, é bom de desarme, bom na bola aérea, bom ofensivamente, faz gols de cabeça. Então, pra mim, ele é titular absoluto aqui pelo lado direito, principalmente agora que a gente tá sem o Pantaleão. Mas contando com a volta do Pantaleão, que provavelmente só no fim do ano, já coloquei ele aqui pelo meio, mas provavelmente o titular, se não sair do time, é o Barbosa. Aí eu já jogaria o Barbosa pelo meio, por quê? O Barbosa, a única qualidade do Barbosa, na minha visão, é
a primeira bola aérea, né? O que dava certo era isso aqui, quando era Barbosa e o Bastos, o Barbosa vinha dar o primeiro bote e o Bastos ficava na sobra, porque se fosse o inverso, o Barbosa não conseguia acompanhar. Então o que acontece? Eu já deixei o Barbosa aqui, porque aí ele viria aqui, faria essa primeira pressão aqui, e aí a gente teria que contratar um reserva pro Barbosa. Deixa eu ver onde é que tá Barbosa aqui. Que poderia até mesmo ser o Marçal, tá? O Marçal pode jogar pelo meio, só que eu acho que o Barbosa, por ser alto, fechar essa primeira linha aqui, cabeceando essa bola, é até uma questão útil para ele. Gosto dessa possibilidade aqui para ele, porque ele pelo lado esquerdo, ele não vai ter a velocidade para tomar a bola nas costas, visto que se o Telles for o titular, o Telles não consegue fazer essa função de ala subindo e descendo, tá? Então por isso que eu coloquei até aqui para contratar, porque eu não sei como é que vai ficar a situação do Cuiabano, então eu já deixei assim, porque o Telles ele não é um cara que tá com vigor físico para ficar jogando de ala em si. O Botafogo teria que ir atrás de um ala. É diferente do Vitinho. O Vitinho corre, por mais que o Vitinho não tenha um cruzamento e finalização tão boa, ele consegue fazer essa função de ala, consegue ir subir e descer muito bem. O físico do Vitinho é muito bom para isso. Tanto do Vitinho quanto o Ponte. Aí tem a questão de que o Vitinho não ataca tão bem, o Ponte não defende tão bem. Mas os dois têm físico para poder fazer isso aqui. O Botafogo deveria ir atrás de algum lateral que consiga fazer isso. Aí pode ser o Cuiabano, pode ser o Montoro, que marca bem também. Não sei se ele voltaria isso tudo aqui para poder defender. Mas o Telles eu não acho que seja o principal. E o Telles tem um salário alto. Então, assim, pode ser que o Telles não fique no clube. Então, falando aqui de... Oxi, mexi aqui na... voltou. Então aqui pra mim seria o David Ricardo, porque eu acho que o David Ricardo tem mais velocidade para fazer isso aqui, fazer essa movimentação. O Barbosa ficaria pelo meio, porque o Barbosa, se passarem pelo Barbosa, tem o Bastos e o David Ricardo com velocidade conseguindo fechar. Eu acho que o Botafogo fica mais seguro assim. O Vitinho consegue ajudar na defesa, consegue jogar no ataque. Lembrando que nessa característica, né, que é um 3-4-2-1 dele, o ponta, no caso é que o ala, ele pisa bem mais na área, então o Vitinho teria mais chances de fazer gols. Os alas do Anselmo, eles pisam bastante na área, fazem bastante gols. Não sei se vai ser o nosso caso, porque o Vitinho perde bastante, mas talvez treinando o Vitinho consiga entregar esse resultado, beleza? O Telles eu botei na reserva porque eu já falei, não consegue fazer essa movimentação aqui com intensidade, tá? Apesar de ser um cara que tem um potencial de finalização muito bom, e consegue cruzar bolas, aí pode ser que ele defenda assim também, tá? Para poder liberar o Telles, que tem essa finalização, aí vira um outro estilo de jogo, mas que o Telles pode ser aproveitado ainda, por isso que eu não descarto o Telles do time, apesar do salário alto, não sei o que o Botafogo vai fazer com ele, tá? Mas o Telles, com essa formação aqui, com o David Ricardo e o Barbosa fechando mais pelo lado esquerdo, o Telles consegue sim ficar um pouco mais solto, não precisar voltar tanto. Aí nós temos o Danilo e esse aqui, que é o primeiro volante que a gente precisa contratar, mesmo que ele tivesse o Marlon Freitas. Não sou a favor de Danilo e Marlon Freitas disputando aqui. Para mim seria Danilo titular, Marlon Freitas de reserva. E o Marlon Freitas com mais chance de ser titular ao longo da temporada do que o Danilo, porque o Danilo se lesiona muito. Espero que 2026 seja diferente, tá? Mas o Botafogo precisa urgente contratar um primeiro volante. Aí pode ser aquele Júlio Romão, não sei, né? Quem o Botafogo vai trazer. E aqui, pra mim, pra brigar com o Danilo, eu iria no... É esse aqui? Eu iria no Wendel, cara, novamente. Agora com a saída do Marlon Freitas, eu tentaria o Wendel. O Wendel tá aí, quase veio uma vez. Se vier pra brigar com o Danilo, seria ótimo, tá? Não sei quem que o Botafogo vai tentar trazer. Tem alguns nomes especulados que eu até pretendo trazer uma análise aqui no canal pra vocês verem também. Mas eu acho que a questão mesmo é conseguir botar o Danilo aqui com alguém que consiga substituí-lo à altura com movimentação. Por quê? O Anselmi, os volantes dele têm muita mobilidade, tá? O que me chama a atenção o Anselmi joga com um volante que consegue distribuir, fazer os lançamentos, que aí entra o potencial que o Marlon Freitas tinha no time do Botafogo, ele gosta. Porém, o Anselmi também joga com volante de muita mobilidade porque tem que defender. E aí, o Marlon Freitas não é esse cara de mobilidade. O Marlon Freitas não consegue chegar assim, ó. Então, aí é o ponto negativo do Marlon, né? O Marlon Freitas se move bem pouco e aparece bem pouco para jogo. Então, até um certo ponto, o Marlon Freitas conseguir virar o jogo, fazer esses lançamentos para os alas que vão estar com mais presença de área, que seria bom.
que é uma característica forte no jogo dele, tem muitas essas viradas de bola e o Marlon Freitas é especialista nisso. Só que o Marlon Freitas saiu e o Marlon Freitas não tem a mobilidade. Os volantes dele se mexem bastante para poder acompanhar a zaga, principalmente porque só tem 3 zagueiros, tá? Então, Danilo, aí a gente precisa de um primeiro volante, tem esse Júlio Romão, não sei quem é que o Botafogo vai fechar, mas o Botafogo precisa urgentemente. E aqui por dentro eu joguei o Barreira e o Montoro, porque são 2 garotos livres, soltos e leves, tá? Com muita qualidade no passe. Aqui tem o Santos também, aí a gente pode colocar o Montoro aqui como... botar o Santos aqui e tudo mais, enfim. Dá pro Botafogo trabalhar bastante aqui. Eu acho que o Botafogo nessa faixa aqui, o Botafogo tem bastante opções. Botei o Arthur Cabral, porque eu acho que o Arthur Cabral em 2026 possa entregar alguma coisa, tá? Apesar de ser um jogador pesado pra mim e tudo mais, é um cara de área. Eu acho que se a bola chegar mais pra ele na área, ele vai fazer gols. Tem potencial, mas depende dele também de se cuidar fisicamente. Nós temos o Kadir, mas pra mim também o Botafogo deveria ir atrás de um centroavante, tá? Por mais que a gente tenha o Arthur Cabral, a gente tenha o Kadir, o Botafogo pra mim deveria ir atrás de um centroavante titular, mas eu coloquei ele aqui porque ele não é um cara que eu descarto. É um cara que eu acho que talvez consiga vingar em 2026. Então, esse aqui pra mim seria o time do Botafogo, tá? É óbvio que aqui o Botafogo provavelmente vai com o Ted, mas eu botaria a contratar. Acho que o Botafogo precisa sim de um ponta. Aqui eu iria de Montoro e deixaria o time assim, tá? Aí primeiro volante que deveria contratar também, o Barbosa se ficar, acho que joga por aqui. Mas no fim das contas, quem decide é o Anselmi, beleza? Isso aqui é a minha opinião. Eu não sou treinador, não sou nada. Tô dando baseado no que eu entendo de futebol, do que eu assisto, do que eu gostaria de ver, do que eu acho que seria melhor pro Botafogo. Deixe sua opinião aí nos comentários do que você acha, do que você espera para 2026. Eu tô vendo muita gente desanimada, né? Porque, saiu tal jogador, saiu tal, enfim. O Botafogo tá querendo negociar fulano, ciclano. Mas, rapaziada, o Botafogo é isso, o Botafogo é SAF. A gente precisa vender jogadores, a gente tem uma dívida altíssima. O Botafogo já foi adquirido com essa dívida de R$1 bilhão. A dívida não caiu tanto, caiu para 700 milhões, mas muito também porque o Botafogo precisou contratar Luiz Henrique, Almada para poder a gente ganhar os títulos. Então, se a gente continuar investindo 2 de 20 milhões e ganhando um título e abater 300 mil, tá show de bola, tá? 300 mil não, 300 milhões. Então, assim, espero que o Botafogo consiga se resolver financeiramente a longo prazo, a ponto da gente não precisar ficar vendendo o jogador, tá? Mas é necessário no momento, então a gente precisa de um pouco mais de paciência. E vale lembrar também, como eu já critiquei bastante o Marlon Freitas aqui, o futebol dele não é um dos melhores. Mas o Marlon Freitas é top 1 nos passes progressivos, mas é um cara que chegava aqui e não conseguia finalizar, era um cara que só tinha virada de jogo, é um cara que não corria para marcar, era um cara que quando corria pra marcar era muito marcar fofo, enfim. Botafogo tomou o gol do Vargas na final da Libertadores em cima do Marlon Freitas, que largou o Vargas. Botafogo tomou um gol do Racing, que o Marlon Freitas volta trotando. Então o Marlon Freitas defensivamente não ajuda o clube. E aí, você precisando de jogar com 3 zagueiros, com volantes móveis, o Marlon Freitas não se enquadra, beleza? Talvez esse seja também um motivo que o Botafogo tenha vendido ele juntamente com ele. Talvez ele tivesse recebido a proposta para ser reserva no Botafogo. E aí o Palmeiras fez uma proposta para ele ser reserva, mas ganhando mais. Talvez ele tenha saído por isso. Isso aqui é uma informação que eu não tenho, tá? Apenas achismos. E é isso. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe sua opinião também, que é muito importante. Não só sobre o vídeo, mas sobre o que você espera pro Botafogo. Valeu? Tamo junto. Botei até a camisa aqui, ó, de 2024, por causa da saída do Marlon Freitas. Importante lembrar que a gente foi campeão. Apesar de toda a polêmica aí envolvida, o cara fez história no clube. E é isso. Valeu, um abraço, tamo junto e até a próxima.